E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar rapidamente sobre as minhas impressões de leitura do livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. Tá nessa edição aqui de 2021 pela Record. É um livro que está na sua segunda edição, porque a primeira saiu em 2014 pela Quixote. O que eu posso dizer de antemão é que eu gostei bastante do resultado final desse livro, primeiro livro que eu leio dessa autora. A narrativa traz as dores de duas mulheres que se encontram, duas mulheres completamente diferentes, e no encontro delas a explosão é quase como uma bomba atômica. Duas mulheres diferentes em quase tudo, mas que têm na sua vida alguns pontos de encontro. Uma delas é a Lucy, uma das prostitutas da cidadezinha onde se passa essa história. Mas é a prostituta mais depravada de todas elas, a que mais provoca os homens. A outra moça é a Dalva, uma mulher simples, que se casou, sonhou em ter uma vida boa, mas teve uma tragédia na sua vida e ela se fecha em si mesma. Entre as duas está o Venâncio, marido da Dalva, que não tem mais relações com ela, mas acaba morando na mesma casa, e o Venâncio frequenta esse prostíbulo onde a Lucy trabalha. Mas o Venâncio aceita se deitar com todas as mulheres do local, menos com a Lucy. Aí você fala, não, pera. Isso está falando pra mim um livro bom, que esse apanhado de clichês que você citou, duas mulheres que brigam por um homem, e quem é que fica com quem? Não, nada disso. O livro é muito além disso. Falando assim, parece que é daqueles romances hot que tem saídas fáceis. Esse livro não. Ele é muito bem construído, é um livro triste, belo e nada clichê. Esse livro ele faz muitas idas e vindas no tempo, apresentando pouco a pouco as personagens. Então a gente conhece o personagem às vezes no presente da narrativa e depois ela recua para contar alguma coisa na vida dele e vai mostrar então algumas das suas motivações, algumas coisas, algumas das suas atitudes são explicadas por essa volta ao passado. E a gente vai conhecendo não só esse trio de personagens principais, mas outros personagens interessantes e importantes com narrativas paralelas. Confesso que às vezes essas narrativas paralelas elas cansam um pouco e poderiam ser diminuídas ou mesmo cortadas em alguns casos. Mas tudo é para dar a completude ao livro. A gente vê então a história da Lucy, que é essa moça que trabalha no prostíbulo. A gente vê a história triste de vida dela. A gente vê como ela é explorada pela tia que a cria e de como ela percebe que a sua grande saída é ir para um prostíbulo. Mas não só porque é a única saída e, coitada, ela sente pena de si mesma. Não, ela gosta de estar lá. Foi uma decisão. Para toda a cidade, isso era uma provocação sem tamanho. Qualquer pessoa de bem tolera as putas com a condição de sentir pena delas. Lucy, dona demais de si mesma, privava as mulheres de família do exercício da compaixão. Provocava com isso desejos profundos de inferno. As senhoras mais respeitadas se uniam para exigir de Deus que tornasse difícil a vida fácil dela. Se achavam com poderes de julgar e condenar a indecente. E também vemos a vida da Dalva, desde que ela era uma menina, a relação familiar, de quando ela se interessa por um rapaz, de quando o pai a proíbe de sair com esse rapaz, de quando ela descobre os ciúmes desse rapaz, e de como a vida dela é boa nos primeiros anos de casamento com o Venâncio, até que uma tragédia os afasta. É uma tragédia realmente uma coisa bem pesada, e não dá pra gente revelar porque os desdobramentos aqui do livro eu acho que é importante que seja apreendido pelo livro e não com spoilers, né? Então a Dalva, todos os dias, ela carrega essa tristeza, não é só o afastamento do Venâncio, não foi o afastamento do Venâncio que a fez triste. Foi um acontecimento que fez, trágico, que a fez ficar desse jeito. E ela passa todos os dias indo e vindo na frente do prostíbulo que o Venâncio frequenta. Não para provocar, não por nada, mas a Lúcia que provoca. Ela, quando se interessa pelo Venâncio e o Venâncio a recusa, ela quer descontar tudo isso na Dalva. Então ela fica na frente do prostíbulo todos os dias à tarde, provocando a Dalva.
Dalva nunca olhou para o alpendre, embora fosse pelo caminho da sombra. Passava de cabeça erguida, olhando para frente, não por afetação de orgulho ou por força de algum julgamento, mas por não dar importância a nada que não fosse ir para onde estava indo. Carregava seu corpo pesado de tristeza, e isso era tudo o que parecia fazer. As putas reconheciam que ali não se podia bulinar. Sabiam por experiência própria que não se deve aumentar uma dor sem tamanho. No fim do dia, quando Dalva voltava, para quem reparasse muito, dava para ver um olhar mais sereno nos olhos dela, mas ninguém nunca reparou, nem um pouco. É uma história, gente, sobre maternidade, sobre machismo. Uma história sobre vidas complexas, vidas profundas. Não há necessariamente vilões ou heróis, embora a gente possa tender muito mais vezes para ser vilão do que para ser herói. Mas a gente tem complexidade dentro da gente e é assim que os personagens são apresentados. São decisões mal tomadas, mentiras, exploração, tragédias, entre outras coisas. Ou seja, a bela receita, a bela, entre aspas, receita do ser humano caminhando sobre esse planeta. Mas também a esperança, há uma ponta de esperança, há uma ponta de renascimento. Porque se a gente pensar no título, como assim tudo é rio? A imagem do rio, da correnteza do rio, porque a gente fica pensando assim, o rio nunca é o mesmo, né? O rio passa. É até quase um lugar comum falar isso, que o rio passa. Então as águas calmas de um rio, de repente podem passar, não voltarem mais. Mas o que sucedem talvez as águas calmas de um rio são, por exemplo, uma tromba d'água, que vão vir para destruir muita coisa, alterar até mesmo talvez o curso desse rio. Mas talvez depois dessa tempestade, dessa tromba d'água, por que não, olhando para si mesmo, amadurecendo, tentando olhar o ser humano com profundidade, talvez nasça aí um rio de corredeiras calmas e tranquilas, onde talvez seja possível viver. E é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Peço para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar as notificações, dar um like, compartilhar com os amigos para fazer com que o canal cresça aqui no YouTube. E é isso, nos vemos no outro vídeo. Fico por aqui, um abraço e até a próxima!